A impressão que a gente tem, quando nós falamos em comunismo e capitalismo, principalmente o capitalismo de hoje, que é o financeiro, é o chamado capitalismo selvagem, a gente permite que ele exista porque ele te dá a opção de você progredir, ou ficar do jeito que você estava, ou piorar. No comunismo não tinha saída, era aquilo e só aquilo mesmo. Eu comentava com os alunos que no comunismo tudo é de todos, mas onde tudo é de todos, nada é de ninguém. Acaba ficando assim. Como teoria, Baenas, realmente a gente podia dizer que é admirável. Nós tivemos um comunista lá atrás, não é? Sim. O ano zero da nossa história cristã, estava lá, pleiteando isso. O que aconteceu com ele foi morrer numa cruz, certo? Com 3 pessoas lá embaixo. Lá Esse é o verdadeiro comunista. Esse foi o primeiro e verdadeiro comunista. E o único, eu acho, né? Porque todos os demais se aproveitaram da situação. O comunismo aí de Feuerbach, Engels, Karl Marx e Lenin e Companhia Limitada, será que realmente eles estavam bem intencionados ou simplesmente mostraram para nós que estavam na hora de o Stalin botar essa realidade na então Rússia da época? Será que ele tinha boa intenção? É possível, é provável um sistema desse no mundo? Olha, para ter um sistema desse no mundo, primeiramente você tem que mudar os homens, o interior de cada um dos homens, tá? Não adianta você mudar o exterior através das guerras ou dos decretos, das leis, porque as coisas não mudam. Elas mudam na medida em que envelhecem e cada um de nós, no envelhecimento, aprende necessariamente aquilo que deve ser feito, tá? Então, o comunismo, ele surgiu num tempo em que ainda não tinha base suficiente para que esse sistema pudesse vingar. O sistema ainda é o capitalista e precisa que seja este ainda, porque nós, homens, precisamos de nos interessar pelas coisas. Porque se não é o interesse do cientista em produzir um equipamento novo, lucrando alguma coisa, se não é o interesse das empresas de levar as mercadorias a diversos lugares e conquistar novos mercados, como é que a sociedade poderia... na concorrência, melhorar a qualidade sempre, né? Exato, é essa a realidade que nós temos hoje. Futuramente, eu não posso dizer que seja lá o comunismo que vai ser, não sei, mas ele surgiu numa época equivocada, tá? E para piorar a situação, houve uma revolução dentro de outra. Por quê? Quando o comunismo assumiu, haviam os bolcheviques, que eram as comissões de fábrica, a comissão de fazendas. Isso tudo deu certo no primeiro momento. Mas aí, conforme o Stalin assumiu, ele constituiu o aparato de Estado. E aí ninguém chegava ao poder superior senão através do Estado. Os bolcheviques, as comissões foram todas eliminadas. Quando aconteceu isso, criou-se uma ditadura de Estado. E esse mesmo tipo de ditadura nós vimos, naturalmente, no nazifascismo, né, com o Duce na Itália e com Hitler lá na Alemanha. E virou Hitler lá no Japão também, né? Sim, sim, sem dúvida, que era o Deus... Nosso aqui, o Getúlio Vargas também não fugiu a regra. Que era o Deus imperador no Japão. Só que o nosso Getúlio foi muito mais esperto e era um estadista de melhor classe e de uma envergadura muito maior. Tanto é que ele percebeu... Graças a Deus, né? Que ele percebeu a hora de fazer as movimentações. No início ele se afastou do comunismo, né? Depois ele se afastou da extrema-direita e assumiu um caminho do meio, onde pudesse evitar os conflitos no Brasil, porque isso poderia criar uma divisão. O Brasil não nasceu para ser dividido, ele nasceu para ser grande. Ele é e vai ser sempre o celeiro do mundo. É para isso que nós estamos aqui, para lutar para que isso aconteça de verdade. A grande decepção, eu tenho a impressão, na história da humanidade com relação ao comunismo é imaginar que a então União Soviética, que você vê, tinha 15 repúblicas ali, não é brincadeira, eram 15 países somados. Então, era tida como a segunda nação do mundo, ela se equiparava muitas vezes aos Estados Unidos, inclusive nessa questão da conquista do espaço. De repente, em 1991, com Mikhail Gorbachev, aparece o desmanche disso, não mais se esconde as coisas e então aquela melancia verde por dentro era vermelhinha. Carros que vieram para cá ficou tudo encalhado aí porque nem carro eles estavam sabendo fazer.
Quer dizer, a grande vitória dos soviéticos era mostrar o lado militar. Como era só isso que podia ser mostrado fora, então todo mundo tinha noção que aquilo devia ser um apogeu de desenvolvimento, e não era nada disso, né? A crise maior do sistema comunista ou socialista, porque comunista nunca aconteceu. O comunismo, ele entende que não há chefe, não há patrão, não há Estado, não há nada. Portanto, o que nós vimos foi um socialismo... Não há Deus também, né? Que para mim foi o máximo da ditadura vermelha, foi isso, quer dizer, abolir a religião. Aqui não tem sistema de religião, não. Aqui o Deus que vocês têm é o Estado, na minha opinião. Sim, mas... Matou-se tanta gente, padres e tudo que tinha pelo caminho. Sim. Missionários. Houve uma circunstância, porque durante um certo tempo, algumas igrejas apoiaram determinados valores e determinados imperadores. E esses imperadores, quando caíam na desgraça, o povo também derrubava as igrejas em questão. É verdade. Né? Então, por isso é que foi como que aliada às coisas. Mas não são aliados, são coisas diferentes, com um campo diferente. O comunismo, o socialismo não nasceu para analisar questões teológicas. Nasceu para conquistar questões sociais, político-econômicas. É esse o campo dele. Mas no fundo, Baianas, veja bem, nós vamos falar de uma coisa que pode assustar, no meu entender. No fundo, quando o Feuerbach cita aquela frase, a religião é o ópio do povo, que Karl Marx coloca na sua obra O Capital, ele está dizendo o seguinte, em lugar de você ficar pedindo a Deus, vamos trabalhar. Em lugar de você ficar esperando que Deus resolva, vamos nos antecipar. No fundo, ele tinha lá uma certa razão do ponto de vista muito humano, né? Olhar o cidadão apenas como um ser humano sem a dimensão do outro lado, era pensar isso mesmo. Sim, mas o problema é que aconteceu o contrário. A Idade Média pensou-se apenas no teológico. É verdade. Tudo era para a vontade de Deus, tudo era Deus, tudo era com Deus. Mas aí o homem se esqueceu que ele também tinha que agir, ele também tinha que construir, ele também tinha que fazer seu trabalho, sua parte, seu papel. E o grande problema que eu vejo na Idade Média, muito bem lembrado por você, é a situação da igreja, ele falar para o servo, não, fica assim mesmo. É pela vontade de Deus. Mas eu estou passando fome, mas olha, passa fome pela vontade de Deus, e sempre apoiando o senhor feudal, entendeu? E essa imagem, senhor feudal, lembrava Jesus, o senhor. E o servo lembrava quem? Aquele sujeito que veio aqui na terra para sofrer mesmo e ir para o outro lado lá e se virar melhor. E nasceu em castigo, né? Nasceu em pecado, como se dizia. Mas são outros tempos. Cada tempo reserva no homem uma forma de análise. Eu não vou dizer que aquele tempo estava errado, porque aquele homem daquele tempo precisava disso, era daquele jeito. Ele aprendeu a viver daquele jeito, senão não teria condições de ter existido aquele tipo de sociedade. Então, cada tempo reserva um homem diferente conforme a evolução que nós vamos passando. Cada sociedade, portanto, gesta para si própria suas relações, seus valores, suas tradições, seus costumes. E nesse sentido, as sociedades estão sempre evoluindo. Haja vista aí o que foi o Império Romano de 1000 anos, depois caiu 500 anos de Idade Média, depois aí veio o período moderno que não dá mais que 200 e poucos anos, e aí entramos no período contemporâneo que estamos então. E ao falar no Império Romano, que sem dúvida foi o mais expressivo na história da humanidade, né? Não havia Pérsia que o derrubasse, não havia Macedônia, não havia Grécia, não havia Egito, não havia ninguém que o derrubasse. E de repente, hordas bárbaras foram suficientes para acabar com tudo. Olha que coisa. Que elas foram aos poucos, né? Elas não entraram de uma vez. Na realidade, elas foram sendo aceitas. Mesmo sendo tão poucas, acabaram debelando tudo. Basta ver que a origem dos feudos, que é nas vilas romanas, é o pessoal correndo. O primeiro êxodo urbano da humanidade. É o contrário, né? O pessoal indo para o campo e formando aquelas vilas, muros maiores, até construir aquelas enormes castelos de proteção. O que era isso? Por medo de francos, visigodos, ostrogodos, hunos, com aquele Átila que era doido, feito um maluco, sanguinário. Também. Não é verdade? Quer dizer, começa um retrocesso, principalmente para o Império Romano do Ocidente, né? Sim. Porque o do Oriente, lá na época de Justiniano, até que ele conseguiu manter aquilo por um bom tempo. Aliás, vai até 1453, né? Sim, quando que era de Constantinopla. E o anterior, 476, quer dizer, olha, não chegou ao sexto século. Mas o Império Romano, ele também, na realidade, ele passou por uma degeneração de valores e tradições.
Porque depois que os Césares... Posso falar que, interrompendo, Sim. que essa degeneração tenha surgido em cima do dinheiro? Sim. Sim, que porque... é o que eu temo hoje em nossa sociedade também. O que aconteceu? Enquanto havia as repúblicas, a República Romana, cada conjunto lutava para se desenvolver. Embora que o crescimento de Roma significava a destruição de outros povos pelas invasões, mas na medida em que os imperadores criaram a Pax Romana, que é o Augusto, vai criar a Pax Romana, colocando o império então tentando, já né? Num controle, como se diz aqui, não precisa crescer mais, está tudo em ordem. Aí o império passa a usufruir da riqueza que ele tem nos outros territórios, né? Egito, Líbia, aí começa o soldado Grécia, a ficar gordo, lógico, né? Não querer mais nem treinar. Isso. E aí o que aconteceu? Também a matrona romana perdeu o valor que ela tinha diante da sua sociedade. Ela deixou de ser a orientação do marido e da família para se tornar uma mulher de festas, de orgias, enfim. Isso mesmo. E isso degenerou a sociedade romana. E aí, com a entrada dos anglo-saxões, cada vez mais para o interior do império, aconteceu que quando a grande horda dos hunos chegaram, aquilo foi desintegrando, foi quebrando. E aí, quando eles tentaram reunir novamente, não foi possível. E aí o império foi... E nessa época se multiplicavam imperadores ali, que de manhã era um, na tarde era outro, à noite já era outro. E para piorar a situação, quando a mãe não matava o filho para o outro assumir, né? Um irmão matava o outro, matava o pai, enfim. Nossa. Era uma degeneração. E no final já é tudo por dinheiro, né? Os generais é que pagavam, compravam. Exato. Ai, que horrível, como é que acaba? O dinheiro, agora eu vou te pegar aí. O dinheiro, ele pode ser uma coisa assim tão nefasta na sociedade humana? Não, o dinheiro não é nefasto. O dinheiro é apenas um produto de troca que nós utilizamos para poder conquistar determinados valores ou alcançar determinadas necessidades. Portanto, ele não é bom nem ruim. Então nós voltaríamos ao sistema de troca, né, da época do feudalismo? É porque eu não posso trocar um boi por 10 galinhas. Já imaginou levar 10 galinhas no braço para trocar por um boi? Não dá. Por isso que veio a moeda, o dinheiro e tal. Exato. Bem, e isso é interessante lembrar, porque tem gente que fala assim, pai, depois que vem a internet, sociedade, né, virou uma porcaria, camarada traindo não sei quem. Eu falei, olha, isso aí eu não ouvi. Mas eu tenho certeza que quando surgiu a carta, deve ter sido a mesma coisa. Alguém manda a carta, leva lá para o Baena, lá, tal. Ah, mas depois da carta é o telefone. Sim. Deixou o telefone também, e assim vai rodando. A internet, ela não causa problema nenhum. Quem usa dela mal é que vai causar problema para si e para outros. É aí que entra novamente a questão educacional. Porque o fato é o seguinte, a internet, ela é o universo. Ela abre todo o universo. Tudo que desejar, tudo que a sociedade humana fez, está ali, de bom e de ruim. Né? Então, se essa quantidade, esse volume tão grande de informações na cabeça dos nossos jovens é informação, não é formação. Formação é aquilo que eu recebo da família, é aquilo que eu recebo da sociedade, é aquilo que eu recebo da escola, da igreja. Isto, da igreja. Então, isto tudo vai dar a minha formação, os meus princípios, como foi dito desde o início. Os princípios, portanto, vão balizar para mim que eu, de repente, estou vendo uma coisa que não é legal, o que eu vou fazer? Continuar assistindo? Não, vou desligar ou mudar de canal. Pronto. Né? Então, não é o local que prejudica a pessoa. Nem o instrumento. Não, absolutamente. O instrumento é como a faca. Eu posso usar a faca para cortar um pão ou para matar alguém. Exatamente. Mas ela não foi criada para ser má. Ela foi criada para ser útil. Há quase 30 anos atrás, você já estava dentro de sala de aula. Certo? Graças a Deus. O teu menino daquela época e o menino de hoje. Olha, o menino daquela época... um detalhe interessante, o menino individual e depois o menino coletivo, porque no coletivo as coisas mudam muito. Sim. O menino daquele tempo anterior era um menino mais frágil, sem informação, sem material, sem habilidades. Ele chegava praticamente como uma esponja vazia. Por mais boa vontade que a família tivesse, mas o pai não tinha estudo suficiente, a mãe não podia traçar as primeiras linhas da educação. Então isso tudo dificultava esse aluno. E naturalmente nós pegávamos ele completamente absorto. Faltava
chamar a atenção para lhe dar o caminho e indicar qualquer coisa, portanto, que ensinasse servia. Você não Hoje, acha não. que essa condição que ele vinha dava muito maior motivação para ele prestar atenção, para ele poder galgar degraus que a própria família não tinha ultrapassado? É mais do que isso, porque vamos brincar um pouquinho uma charge que eu vi certa vez, que é um pouco do exemplo disso. Na década de 60, quando a criança chegava com uma nota baixa em casa, Ixi, a família enlouquecia e subia a serra com esta criança. e já vinha o castigo. Embora ainda se usasse da violência, né, infelizmente. Não, mas não precisava nem ser violência, não, que tinha e tinha, bastante, mas cortava, né? Você não vai jogar bola, você não vai fazer aquilo. Isso. Então, isso fazia com que a família mostrasse para aquela criança que aquele era o caminho, aquilo era certo, aquilo era justo. E aquele era o interesse da Isso, família. exatamente. E o que se ensinava então, que era muito menos do que é hoje, bastava porque aquela criança não precisava mais que escrever, ler. E naquele tempo, fazendo uma analogia, bastava um certo tempo usar a máquina datilográfica. Depois Você não fez bastava curso mais. de datilografia? Isso. Eu também fiz. Isso. AESD. Isso. Então bastava a máquina datilográfica. Depois não, depois tinha que ter administração, contabilidade. É verdade. Depois da contabilidade aí veio os primeiros notebooks, digo computadores, né? Que 8 bits. O antigo Basic que a gente aprendia naquele tempo. Depois daquilo, então, nós fomos para o quê? Agora tem que ter a informática, tem que ter inglês, tem que ter outras línguas, tem que ter formação em marketing. Quer dizer, hoje o aparato que essa criança precisa ter é muito, muito maior. Muito maior. Se eu colocar uma criança, o meu filho, qualquer deles, em comparação a uma criança da década de 60, 70, eu tenho certeza que meu filho dá de 10 a 0. Por quê? Porque ele tem um aparato, ele tem estudo, ele tem informações, ele tem acesso. Até televisão, né? Correto. Tudo isso, essa mídia que está em volta aí, dá condições a ele de observar todas as coisas. O que falta, em muitos casos, hoje, é exatamente o que nós tínhamos no passado. É a família demonstrando que a escola é importante. E não é importante só fazer com que a criança vá à escola, é importante que a família esteja na escola. Porque a escola pública hoje, e a partir desse ano em diante, ela está recebendo as suas verbas. Está recebendo PENAE, está recebendo PENAC, que é creche, está recebendo recursos do PDDE, que vem direto da União, e outras coisas mais, recursos de repasse. Siglas aí é brincadeira, né? São... Fazer um curso só para entender essas siglas. Exato. A criança antes, nota baixa, a família se revoltava. E hoje? Hoje é o professor que é culpado. Pouca vergonha essas coisas, né? Desculpa, mas não, é assim, não. O professor que é culpado, ele não fez um bom trabalho. Sempre assim. Só que aí, o que acontece? Como que ele pode ser culpado se ele ainda está com o quadro e o giz de 30 anos atrás? Lembrando... Alterou alguma coisa, hoje o giz é antialérgico. Isso. Né? Lembrando um tempo atrás, uma brincadeira que se fazia, disse que um professor morreu, né? E ele voltou para dar uma olhada, o que aconteceu? Aí disse que ele olhou na cidade, tudo diferente, os prédios diferentes, todo mundo diferente, para tudo quanto é lado, o povo com as roupas esquisitas. Aí, de repente, ele olhou para o outro lado e viu a escola. Igualzinha, bonita, arrumadinha, uma carteira atrás da outra, tudo arrumadinho, quadro lá. Ele se sentiu feliz. Giz mesmo. Para não ficar em aberto, no começo do programa eu falei dessa questão da divisão, né, de dinheiro que vai para a educação, como é que o governo federal está mandando essas verbas para cá. Ou ele faz e, na verdade, depois não dá condições para o município cumprir o que ele pede. Olha, é uma dificuldade muito grande. Num primeiro momento, quando se fez o Fundeb, que nasceu naturalmente em Jondutien com a ideia de educação para todos, esse processo foi excelente, porque até então a acessibilidade não era para todos. Só alguns que tinham condições econômicas estavam dentro da cidade, mais próximos de centros ou de localidade onde tinha escola, estudavam. Com essa movimentação da década de 80 para cá, os municípios e estados passaram a ter um fundo específico. E esse fundo retira 25% de determinados impostos. Esses impostos, então, serviam de cesta básica para que a gente pudesse dar esse avanço na educação.
Durante o tempo do Fundef foi ótimo. Por quê? Porque nós tínhamos todo o processo de educação de 1º ao 8º, necessariamente, com 8 séries somente. Então nós tínhamos ali aquela sexta. De repente essa sexta acrescentou um ano a mais, que é o 9º ano, foi o ensino médio e acrescentou ainda 5 outros anos do fundamental, que é a educação infantil. E aí aumentou somente o IPVA, aumentou o ITR, que é muito menos, que é bem aquém do que precisa. O ITCMD, né, que é transmissão de intervivos. Isso aí, o que aconteceu? Zerou. Por quê? Porque hoje nós temos um parque muito maior, né? Tivemos que construir muitas escolas. A época do Brasmelo, a época do Tetila foi uma construção imensa de escolas. As creches foram reaparelhadas porque já não é mais um local para deixar as crianças, é um local para educar as crianças e hoje mudou, o custo delas é muito maior mesmo. Como tinha lhe dito, uma criança na educação infantil custa 10 crianças no fundamental. Vixe. Porque ela tem 5 refeições, ela tem um aparato imenso de pessoas no seu entorno, tem professor, tem monitor e tudo mais. O que acontece? Ali eu só tenho 8 no berçário, 10 ou no máximo 20 crianças. Enquanto que numa escola convencional, um professor atende 30, 40 crianças em geral. É verdade. Então, isso criou uma outra realidade, um outro custo, e que o governo federal obrigou os municípios a investirem maciçamente na educação infantil. O que ele está fazendo? Abdicou daquilo que ele tinha que fazer, né? Exato. Então, quando ele enviou o dinheiro, o recurso para montar, por exemplo, um CEIM hoje está custando, na média, para 240 crianças, em torno de 1.800.000. 1.800.000, mais ou menos. Ano? Não, para construí-lo. Ah, tá. 1.800.000. Mas, por ano, ele leva 1/3 desse valor. Ele leva 1/3 desse valor. E quem é que mantém isso? O município. E o município, por mais que ele se esforce, não adianta só construir. O custo dessa manutenção é altíssimo. E aí vem o governo federal e ainda legisla em cima disso, colocando o piso do professor, que é importante, é necessário, mas legislou naquilo que é do município e não acrescentou nada nos impostos. Aumentou agora a questão de 1/3 da hora de atividade. Eu mando e não faço o que eu faço. E é lei. E lei cumpre-se. Lei se cumpre, não se discute. É verdade, cada coisa. Bom, para mim foi uma maravilha, foi uma aula. Tá? Como adorei ter você aqui matando saudade e ao mesmo tempo sabendo tudo que você sabe. Que, aliás, eu vou dizer para você com toda sinceridade, não são tantos nesse meio que a gente vê com tamanha qualificação. Tá bom? Bem, ô meu diretor, você que já deu sinal para nós aí, já veio dando sinal um tempinho, eu quero ver a curiosidade que você trouxe para a gente hoje, porque aquela do pensamento foi muito boa. Eita, vamos ver. Enquanto Dilma oferece 176 milhões de dólares para modernizar os aeroportos de Cuba, os brasileiros esperam no chão por leitos de UTI. Mas não é só isso, não. É um negócio... Ah lá, ela também está até com vergonha disso aí, tá vendo? Que negócio. Ai, credo. É isso aí. Mas mais interessante do que esse comparativo é o que nós vamos ver agora, que é a oração do dia. Com esse não tem erro, sempre está certinho. Estou esperando por ti, Senhor, embora seja doloroso, mas pacientemente esperarei. Grande verdade, né? Aliás, eu sempre disse que aquela frase, Deus tarda, mas não falta, é tão mentirosa, porque Deus nunca tarda. Ele vem na hora certa que Ele conhece, não na nossa hora, nem no nosso calendário. Esperar por isso é que é tão difícil. Tem pessoas ansiosas, como eu, por exemplo, tem dificuldade enorme para poder ter essa espera pelas coisas dele. Coloca de novo, meu diretor, que está muito bem essa frase aí. Estou esperando por ti, Senhor, embora seja doloroso, mas pacientemente esperarei, porque esperando com certeza vai vir o melhor. Baianas, um orgulho danado
não só por ter sido meu aluno, mas porque, como eu gosto de ser professor, de me chamar professor, já estou com bastante narizinho e estou na sala de aula, mas não dá para ficar em pé o tempo todo. Enquanto os alunos me aceitam, sentando e levantando, eu estou lá com eles e me orgulho de saber, certo, que lá atrás a gente teve uma convivência e que de alguma forma pode ter ajudado a motivar essa sua aspiração pelo magistério. Obrigado pela tua presença aqui. Nós agradecemos a gentileza com que nos tratou nesse instante e digo de verdade, tudo soma, nada destrói. Mesmo no momento da dor e do sofrimento, a gente vê que às vezes, e muitas vezes, é a nossa pressa, a nossa urgência, que nos levou a tomar determinadas posições equivocadas. Portanto, tudo compete para o amor de Deus e é nele que nós esperamos sempre, porque temos fé e guardamos a nossa fé. Perfeito, assim dizia Paulo, né? E nem precisamos falar mais nada, né? Que a gente sempre faz um comentário sobre o tema da oração do dia, mas foi tão bem colocado pelo Baenas que eu posso me dar o direito de não falar nada, nem um comentário, porque está perfeito. Só quero convidar todos os nossos amigos teleassinantes para as 23 horas de hoje, esse nosso encontro, que foi gravado exatamente para poder ser visto às 23 horas e amanhã às 7 horas da manhã. Não se esqueça, comunique seus amigos. Olha, pela internet dá para ver. justin.tv/Grandourados, pronto, você já está no ar. Olha lá. Meu diretor é assim, ele bota o trem rapidinho, rapidinho. A gente vê lá, está aqui embaixo da gente. E amanhã essa entrevista também estará já no YouTube para correr o mundo. Lembrando que só nas 2 primeiras semanas nós tivemos 17 países participando. E ao findar esse período agora, quando é que sai, Evaldo? 15, 16? Amanhã deve estar saindo já a outra perspectiva do Google, dizendo quantos países. Eu tenho certeza que esse número deve ter chegado a bem mais. A todos nós teleassinantes, o carinho de um Deus maravilhoso, que além de justo é amoroso. Ainda bem que Ele é tão justo quanto amoroso. E com essa bênção a gente se despede, desejando a todos muito boa noite.